Nanomachine capítulo 20. Vamos começar. Mantenha a distância. Se houver mais acidentes, eu expulso da academia. Mad. O treinamento começou. PN, no entanto, estava focado apenas em uma pessoa. Os outros alunos tiveram 2 semanas de treinamento juntos, mas Yeun não teve nenhum. Era evidente que ele cometeria erros. E o problema em relação à prática de hoje era que eles estavam usando espadas reais. Houve um acidente no último treino de espada, então Peng estava nervoso. Droga! Porque estou preso a ele. Ninguém queria levar Yeun desde que ele foi levado para a sala médica, e Peng se ofereceu para ganhar na loteria. Infelizmente, ele acabou levando o menino para seu grupo. Zerev, o termo ganhar na loteria aqui foi usado de forma irônica, que ele se lascou. No pensamento dele é claro, por favor, não cometa erros. Você não tem muito o que fazer de qualquer maneira. Pelo menos a vaga de Yeun exigia um mínimo de trabalho. Peng então acendeu a bandeira vermelha que pedia a primeira mudança de formação. Os alunos rapidamente tomaram as medidas adequadas para se moverem para o lugar. Os que mais precisavam se mover estavam na primeira fila, enquanto o líder do grupo no meio precisava liderar bem os outros. Bom! Peng gritou. Todos fizeram isso perfeitamente, sem erros. Shun Mukelm era arrogante e violento, mas administrava bem seu grupo e os fazia seguir suas ordens. E quanto a Yeun? Ele estava indo muito bem. Ao contrário dos outros alunos que tiveram dificuldade em seguir a formação no início, Yeun estava acompanhando muito bem. Ele está seguindo o que os outros estão fazendo? Peng estava curioso, mas ele apenas percebeu que Yeun estava copiando bem os outros. O problema com essa formação era que os alunos tinham que manter a formação sem se mover. Mantenha a formação. Os alunos tiveram que segurar suas espadas e escudos e ficar parados por algum tempo. Isso exigia força muscular. Todos estavam se segurando, mas os braços dos alunos mais fracos começaram a tremer. Se o escudo tremesse e colidisse com outro escudo, haveria um som. Não era tão alto quando estava entre escudos de madeira, mas o barulho entre os escudos de ferro era muito claro. Junte-se. Nem pense em derrotar outros grupos com tanta resistência. Peng gritou e os alunos cerraram os dentes. Peng estava com raiva porque ainda havia alunos que ainda não conseguiam acompanhar, mesmo depois de 2 semanas. E Yeun, que era conhecido por ter energia interna zero, provavelmente não seria capaz de aguentar. Peng se virou para ele. O que? Porque ele ainda está bem. E Yeun estava olhando para frente sem qualquer sinal de exaustão. Sua espada e escudo não se moveram 1 centímetro. Ele realmente acabou de voltar da sala médica. Peng tinha visto isso ele mesmo, então era óbvio. Foi surpreendente ver Yeun acompanhando o grupo tão bem. A visão de Peng sobre Yeun começou a mudar. E quando metade dos alunos começou a tremer, Peng acendeu a bandeira amarela. Os alunos então se moveram para mudar as formações. A segunda formação era um semicírculo ao redor do alvo para que o inimigo não tivesse para onde fugir. Sim. Devagar. Os alunos deram um passo à frente para pressionar o inimigo. Ninguém cometeu erros e eles fecharam sem falhar. Bom. Muito bem. Peng gritou e Shun Mukelm ficou surpreso. Não era isso que ele esperava. Por que ele não está cometendo nenhum erro? Yeun já deveria ter cometido alguns erros, mas Peng não parecia levantar nenhuma dúvida. Em vez disso, estava aplaudindo o grupo pela boa formação, o que significava que ninguém havia cometido erros. Yeun estava atrás, então Shun Mukelm não pôde vê-lo na primeira formação, mas agora ele podia vê-lo. O que? Yeun parecia bem. Essa formação era mais difícil de manter, já que eles tinham que continuar balançando a espada de cima a baixo, mas Yeun nem parecia cansado. Ele realmente não aprendeu nenhuma arte marcial. Jaeun estava perto de Yeun, mas até mesmo seu braço direito estava tremendo. Era difícil de acreditar, especialmente quando Jaeun era de um dos clãs de alto escalão. Maldito camponês. Eu não vou deixar você levar toda a glória. Ele então pensou que deveria fazer Yeun assumir a vergonha. Shun Mukelm enviou uma mensagem telepática para Jaeun. Se você me ouvir, acene com a cabeça. Jaeun ficou surpreso, mas manteve a calma e assentiu levemente. O envio de mensagens exigia pelo menos 30 anos de energia interna ou mais. Na terceira formação, mova-se ao meu comando. Shun Mukelm enviou as palavras para Jaeun, que sorriu e acenou com a cabeça em resposta. Depois de um tempo, Peng acendeu a bandeira azul para a terceira formação.
Este foi o mais difícil porque os escudos tiveram que ser empilhados e as espadas foram enfiadas entre eles para criar uma linha de defesa robusta. Isso é fácil. Yeon havia aprendido todos os tipos de formações por meio das simulações do Nano, então segui-lo foi fácil. Os outros alunos tiveram o cuidado de empurrar a espada para não esfaquear a pessoa na frente. Tenha cuidado, mas também seja rápido. Faça. A mudança de formação tornou-se mais lenta e Impen gritou com raiva. Mas logo, a formação foi concluída. Yeon estava no meio dos escudos, mas o aluno que teve que enfiar a espada por trás foi Jaehyun. Tudo o que restou a eles agora era manter suas posições. Eu vejo sua bunda. Jaehyun sorriu e ergueu a perna. Ele então concentrou energia interna para chutar Yeon e fazê-lo cair. Os camponeses são adequados para rastejar no chão. Ele não conseguia fazer nenhum som, então colocou o pé na bunda de Yeon. Yeon então olhou de volta para a sensação dos sapatos em sua bunda e moveu os olhos para cima para ver Jaehyun. O que? Como você ousa? Jaehyun não gostava de Yeon olhando para ele friamente, então isso o fez enviar com raiva uma energia interna mais poderosa para chutá-lo. De repente a bunda de Yeon foi coberta por uma barreira, jogando Jaehyun para trás. Jaehyun rolou no chão e desabou. Ele não conseguia entender o que aconteceu. Foi a energia interna de sua bunda. Era muito mais forte do que sua energia. Enquanto ele estava no chão, alguém se aproximou dele e franziu a testa com raiva. Você novamente. Foi Impen. Ele o conhecia desde que Jaehyun foi quem esfaqueou o 23º cadete. Ele ficou chocado e tentou se levantar. No entanto, a dor subiu de seu pé e ele não conseguia ficar de pé. Foi o resultado de ser expulso da reação de energia interna. Jaehyun mal conseguia ficar de pé e viu Yeon sorrindo por trás de Impen. Ele mordeu os lábios de raiva, mas Impen ficou ainda mais irritado e alcançou seu porrete preto na cintura. Mordendo seu lábio? Oh, então você está com raiva de seu instrutor agora. N não. Não é isso, era apenas sua bunda. Bunda. Você deve estar ficando louco. O GH Impen rapidamente tirou seu porrete e o enfiou no estômago de Jaehyun. Impen sussurrou para ele, você vai perder tempo livre por 3 dias. Até você dormir, você terá um treinamento especial comigo mesmo, pessoalmente. N não. Instrutor. Jaehyun tentou explicar e Impen gesticulou para balançar seu taco novamente. Jaehyun respondeu rapidamente, Mad. Os alunos do 8º grupo sorriram. Jaehyun era amigo de Shun Mukelm e eles estavam felizes por ele estar sendo punido. Afinal, ele havia feito algumas coisas ruins para o grupo. Então eles ouviram alguém rangendo os dentes. Shun Mukelm ficou furioso com seu plano fracassado. Shun. E eu. Apóstrofo.